Tema sugerido: Jesus é Deus. Fala pessoal, estamos agora começando o nosso Total Podcast, o seu podcast de teologia e ciência num só lugar. Não saia daí, chama a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, na cidade de Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado eu tenho a participação do interlocutor e também obreiro. Se apresenta para o povo aí, Fábio. Fala pessoal, meu nome é Fábio Saraiva, eu também faço parte da Igreja Assembleia de Deus Belém, aqui da cidade de Rio Grande do Sul. E hoje temos um tema que creio que será de interesse dos nossos ouvintes. Mas antes, se inscreva no canal, dá o like, clica no sininho para receber as notificações. Olá pessoal, estamos falando sobre um assunto, o assunto é a Trindade. Quais são as 3 perguntas que nós colocamos para os ouvintes, Fábio? Pastor, Jesus é Deus? Se Jesus é Deus, por que Jesus nessa terra se fez menor que seu Pai? Pastor, também o Espírito Santo também é Deus? E aí a gente começa a buscar por que Deus precisa sempre. Você vê que não é uma coisa que acontece esporadicamente, não é aleatório. Quero que o ouvinte que está nos acompanhando observe isso. É uma coisa que tem que acontecer. Está intrínseco na natureza da revelação divina. Sim. Agora, por quê? Essa é a grande pergunta. Por que isso está acontecendo? Então nós vamos entender, Fábio, para nós continuar registrando as evidências do 2 e para nós entender nesse terceiro bloco um pouquinho mais, nós vamos entrar aqui no texto de Gênesis 1:1, que é um texto que a gente já viu, e Gênesis 1:3, que vai trazer para nós uma luz sobre isso, sobre essa pergunta. Por que o 2 tem que aparecer como identidade primeiramente para o 1 aparecer? Estou batendo bastante na pergunta porque é uma pergunta que nós temos que pensar. Vamos lá. Se você olhar para o versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou. Não é isso? Sim. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está falando que Ele criou. Se você olhar para o versículo 3, Deus não diz que Ele criou a luz. Pois é. Sim. Deus diz que Ele manifestou luz. Porque senão estaria escrito no versículo 3. E disse Deus, e criou Deus a luz. Mas Deus não diz que Ele criou. Ele está dizendo aqui que houve, né? Que age. Ele manifestou. Tipo, a palavra está no meu coração. Quando eu falo, eu manifesto ela verbalmente. Sim. Mas ela já estava dentro de mim. Já existia? Já existia, através de um pensamento, por exemplo. Fazendo uma menção aqui, uma comparação para o nosso ouvinte entender. Então a palavra está mostrando que, explicitamente, a natureza, céus e terra, foi criado. Teve um começo. Agora, em relação à natureza da luz, Deus não diz que Ele cria a luz. Deus diz que Ele manifesta a luz. E haja luz e houve luz. Percebeu? Sim. Então, o que a gente pode entender? O que a gente pode entender para começar a nossa questão aqui, o nosso debate aqui, a nosso questionamento, né? A nossa luz. A gente vê, Fábio, primeiro, uma coisa é criada e uma coisa é manifestada. O que significa isso? São duas coisas distintas. Sim. Manifestar o que já existe é diferente de criar algo que ainda não existe. Sim. Certo? Sim. Então eu anotei 58. Porque se as duas coisas tivessem sido criadas, ainda seriam duas coisas. Mas as duas coisas teriam a mesma natureza. Mas aqui a gente vê duas naturezas distintas. Então anotei assim os 58. Certo?
Sim. E a gente também pode perceber, o Fábio, a gente pode observar que as duas primeiras têm um propósito de revelar o mundo natural, que é o que foi criado. Agora, a luz que foi manifestada, não foi criada, ela tem um propósito de revelar o mundo espiritual, ou o mundo de Deus. Então sim. são dois propósitos, eu anotei 59. Sim. Um tem um propósito de revelar o que a gente vê, o que a gente conhece aqui como natureza física. O outro tem um propósito de revelar o que a gente não pode ver. Porque quem lê a Bíblia sabe que Deus manifestou-se em Jesus, nós cremos, né? Para que a gente pudesse conhecer o que em Deus está. Sim. Então a gente não tem como conhecer, a gente conhece através de Cristo. Então tem um mundo que a gente conhece, tem um mundo que a gente não conhece. Então o que foi criado é para a gente poder conhecer através do que foi criado, e o que a gente não pode conhecer foi criado a expressão da luz para que aquilo que está lá, que a gente não conhece, chegasse até nós. Sim. Então são dois propósitos diferentes. Então anotei aqui 59. Eu creio que o nosso telespectador aí tá conseguindo acompanhar, né? Tá dando para acompanhar, Fábio? Sim, tá dando acompanhar. Tá dando para acompanhar. Então vamos lá, vamos seguir. Versículo 16, a gente vê Gênesis 1:1 revela a luz no mundo, certo? Sim. E Gênesis 1:16 revela dois astros, que a gente sabe que é o Sol e a Lua. Um para governar o dia, Sol, o outro para governar a noite, A Lua. a Lua. E aí, a gente vai entender a revidência dos 60, porque aqui Deus me fez entender, Fábio, uma coisa muito, muito interessante. Quando Deus criou a luz, no versículo 3, Deus criou a luz, mas Deus fez a luz ficar sustentável. Se Ele quiser, Ele até faz, porque Deus tem meios que a gente não conhece. Sim. Mas, por exemplo, Deus criou a luz, mas no versículo 16 Ele cria dois astros. Por quê? Porque Ele queria que a luz que foi criada não apagasse. Sim. Estou usando uma linguagem científica agora, não é uma linguagem espiritual. Se eu tenho uma lanterna e eu emito luz, faz sentido? Sim. A luz vai sair da lanterna, não vai? Vai. Vai ser revelada. Sim. Só que se eu tirar a fonte, essa luz não vai continuar. Vai ser apagado? Ela vai se manifestar por um tempo, depois ela vai sumir. Então eu entendo que Deus cria a luz, e quem é que sustenta a existência da luz? O próprio Deus. Aí Deus parte por uma segunda identidade, uma segunda fonte, que agora vai ser o Sol. Porque se ele, vamos dizer, ele está manifestando a luz, mas vamos dizer que ele quer tirar, ele quer que a luz agora não parta dele. E aí a luz vai se apagar, porque ele vai parar de emitir a luz. Sim. Então, num primeiro momento, ele está emitindo a luz. Mas para essa luz permanecer no mundo natural de forma sustentável, de forma que ela vai continuar, Deus diz, agora a luz não vai vir de mim, a luz vai vir de uma coisa que eu criei. Então ele cria o Sol. Sim. Traduzindo para nós entender, num primeiro momento a luz vem do próprio Deus, é uma realidade. Num segundo momento, para a luz continuar existindo, nesse mundo natural que eu estou falando, a luz agora não vai vir do próprio Deus, ela vai vir de uma coisa criada por Deus, no caso o Sol. Então a luz tem Deus como fonte, e num segundo momento a luz tem outra fonte, que no caso é o Sol. Sim. Então quantas fontes eu tenho para revelar a luz na Terra? 2. 60. É É como se Deus, eu vou usar uma linguagem, tá? Quero que o nosso telespectador entenda que isso aqui é uma forma grosseira, mas que tem gente que entende, dependendo da forma que a gente fala, entende melhor. É como se Deus mudasse de lanterna. No primeiro momento a lanterna é ele, no segundo momento a lanterna vai ser o Sol. Sim. Né?
Acho que está fazendo sentido. Sim, sim. Né? Ah, pastor, estou com dificuldade. Vou lhe explicar. Num primeiro momento, eu estou pegando energia da minha rede elétrica. Num segundo momento, eu estou pegando energia da bateria do celular que foi carregada pela energia elétrica. São duas fontes de energia diferentes. Sim. Mas da onde que veio a energia da bateria do celular? Veio da energia elétrica. Da onde que veio a energia que está sendo produzida dentro do Sol? Veio de Deus. Sim. Fez sentido? Sim, fez sentido. É como se Deus colocasse o Sol como a bateria e Deus é a fonte da energia. Aí Deus carregou o Sol e agora é o Sol que vai mandar a energia para nós. Estou fazendo uma linguagem tecnológica porque todos nós temos que carregar a bateria, né? Sim. Então eu creio que simplifica para o nosso ouvinte aí, que talvez não é ele tão ligado nessa parte cosmológica aí, né? Ele pode compreender com uma linguagem bem simples. Muito bem. E aí eu coloquei aqui no nosso slide, olha que interessante, para o nosso telespectador aqui tem que acompanhar bem aqui a figura. Aqui, Fábio, a gente vai entender por que a nossa pergunta, que tem a ver com isso aqui, nós colocamos uma pergunta aqui, né? Ó, a gente colocou por que isso aqui tem que acontecer. Por que eu preciso do 2 para revelar o 1? Essa figura aí está explicando. Eu preciso do 2 para revelar o 1 porque o Sol brilha sobre a Terra. Olha para o desenho da figura aí. Sim. O nosso telespectador pode acompanhar aqui na nossa imagem. A luz está sendo revelada. O que Deus quer revelar é a luz, não é? Sim. Só que a luz está aparecendo aonde? No meio. Entre o Sol, está aqui na nossa figura, e a Terra é o ponto final. O Sol é o ponto de origem. Entre o Sol e a Terra, o que tem no meio? Luz. Sim. Então eu preciso de duas coisas para que essa unidade, que eu vou escrever aqui, ó, como se fosse, só para ficar registrado aqui, essa unidade que é a luz, ela está precisando desses dois parâmetros para ser revelada. Porque se eu não tenho a Terra, a luz perde o objetivo, porque a luz tem que ir para a Terra para trazer vida para a Terra. Sim. Então eu preciso da Terra. Se não tenho o Sol, eu não tenho uma fonte que é por onde a luz vai ser gerada. No caso, um está dependendo do outro. Não é que um está dependendo do outro, é que os dois são essencialmente necessários para que a luz no meio faça sentido. Sim, entendi. Porque eu poderia ter luz sem a Terra. Mas eu teria luz porque o Sol vai emitir. Sim. Eu teria a fonte e teria luz. Mas para que essa luz está sendo emitida? Qual o propósito? No caso, não teria objetivo. Não teria objetivo. Então Deus está mostrando, para ter uma fonte e para ter um objetivo, eu tenho duas coisas. Sim. Então eu preciso dessas duas coisas para revelar a unidade. Sim, está fazendo sentido. Então agora começamos a interpretar, pela graça de Deus, por que o 2 é crucial para que o 1 apareça. O 2 não está negando o 1. É isso que eu quero que o nosso telespectador observe. O 2 está confirmando o propósito da luz se manifestar. Sim. E aí nós entramos naquela questão que o pastor César, que eu comentei no outro bloco, a questão do Errad e do Iahid. Adonai é um. Adonai é a luz. Mas para Deus se revelar, não está escrito Adonai é Iahid. Porque é um. Aí não comporta pluralidade de nada. Sim. Adonai Errad. Tá fazendo sentido? Sim. Então, a gente começou a compreender, pelo que Deus criou, que precisa do 2 para o 1 cumprir o seu propósito. A natureza de Deus não deixou de ser única. Mas o que faz a natureza de Deus cumprir o propósito, que é trazer vida para nós, porque a luz está saindo do Sol, está dando vida para a natureza. Sem a luz do Sol não tem fotossíntese. Sem a luz do Sol não tem os processos que a planta precisa, que a natureza precisa para ter vida.
Então a natureza morreria. Sim. Então a luz só vem por causa de 2. O 2 revela o 1. Ah, pastor, é verdade. Pois é. Quero que o nosso telespectador aí, o nosso ouvinte possa observar isso. A gente está começando a discernir o porquê das coisas, mas ainda nós não estamos num degrau inicial, porque nós estamos falando que nós começamos nos blocos anteriores, né? Estamos creio no terceiro bloco agora. A gente está falando que Deus vai tratar da natureza de Deus. Isso aqui já é um princípio para entender a natureza de Deus. Sim. A natureza de Deus existe e tem um propósito. Porque se Deus nos deu propósito como seres criados, como que Deus vai dar propósito para aquilo que Ele fez e Deus, não ter propósito? Se eu que sou menor do que Deus, se você que é menor do que Deus, se nós que fomos criados por Deus, Deus nos criou para um propósito, a Bíblia fala que é para o louvor da sua glória, como que o que foi criado tem propósito e o Criador não tem propósito? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para Deus ter propósito, que é antes do nosso próprio propósito, Ele precisa emitir a luz e Ele precisa ter a terra que Ele criou para receber a luz. Sim. Para que a luz apareça no meio, como está mostrado ali. Creio que está dando para entender, né? Então, a gente vai vendo que é Bíblia pura. Nós não estamos inventando. Quero que o nosso telespectador observa. Eu estou mastigando isso aqui porque o nosso telespectador, Fábio, ele precisa raciocinar. Chega desse negócio de ouvir palavra de Deus, assim, a pessoa ela dá o versículo e faz você engolir o versículo. A gente precisa raciocinar. Uma das coisas que Deus nos deu, que nos diferencia, né, da qualidade dos outros animais, é o raciocínio. Sim. Nós somos espirituais, mas nós somos também seres inteligentes. É só a gente apelar para a nossa inteligência, que a nossa racionalidade vai nos ajudar, não vai nos fazer chegar a Deus, mas vai ser um começo. Né? Sim. Por isso que Paulo fala do culto racional. Né? Paulo não está dizendo que nós não podemos ter emoção. Paulo está dizendo que a emoção tem o seu lugar. Nós vamos ver em outros textos. Mas a emoção, ela tem que ser acompanhada primeiro da razão. E o que a gente vê na teologia de hoje? É só emoção. Emoção sem razão, o que nos diferencia do animal é ter razão. Sim. O que nos diferencia do animal é ter raciocínio, e raciocínio lógico. Agora, não quer dizer que eu tenho raciocínio lógico, que com o meu raciocínio, com a minha lógica, eu vou encontrar Deus. Se eu pudesse encontrar Deus com a minha lógica, não precisava Jesus ter vindo. Sim. Então a minha lógica não me leva a Deus, mas a minha lógica me ajuda a começar a entender aquilo que a luz traz para mim. Então, raciocínio científico aqui. Estou falando de racionalidade. Creio que está fazendo sentido, né? E pastor, aproveitando Sim. já, falando de propósito, entender os objetivos, né? Até pode ser dúvida dos nossos ouvintes. Sim. O que está acontecendo muito hoje em dia é a pessoa até lê a palavra de Deus, até ouve falar do nome de Deus, mas não entende o propósito, o objetivo da sua natureza, né? E de sua palavra também, né? Porque, como o irmão estava citando agora, as pessoas estão muito falando um versículo, falando versículo outro, mas como que está acontecendo aqui, que a gente está vendo, né? Sobre os versículos aqui e Deus falando sobre a dupla, né? Mas as pessoas não estão entendendo o propósito disso. As pessoas podem até falar da natureza de Deus ou o próprio Deus mesmo, mas não entende o seu propósito. Eu acho que isso que também muito está acontecendo. O irmão não concorda? O que você está falando, Fábio, é perfeitamente aplicado, né? Aplicável. Porque o que acontece? As pessoas elas estão muito no automático. O que eu vi naquele debate falando do testemunho de Jeová? Eu vou entrar num tópico aqui, daqui a pouco a gente vai seguir. Eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de compreender o outro, até aí tudo bem. Mas eu vejo que não há um esforço para compreender o que o outro está falando.
Por quê? Porque eu quero que aquilo que eu estou falando seja o que o outro aceite. Se eu tiver com a verdade, ele vai ter que, vamos dizer, vai ter que me aceitar. Porque a verdade é maior do que eu, maior do que você. A verdade é Deus. Sim. Mas, quando ele me dá os argumentos, aquele negócio que eu falei das duas teorias que não combina, ele não, a impressão que eu vejo, porque uma coisa que eu digo, uma coisa que eu sou, né? Existe uma diferença do que eu falo e do que eu faço. Por exemplo, se uma pessoa não for honesta consigo mesma, ela vai falar uma coisa, mas o que ela quer, na verdade, interiormente é outra. Sim. A desculpa que ela dá por fora não é o que ela sente por dentro. Sim. Certo? Agora, o que eu vejo? Há uma dificuldade também por isso, porque a pessoa ela tem uma forma de pensar e ela quer que aquilo que ela fala seja engolido pelo outro. Ela não consegue, pelo menos, considerar o que o outro está falando. É isso que eu gostei, né? Falando um pouquinho, comentando, eu estou citando, mas é porque eu vi o pastor César, eu gostei da maneira que ele faz, a maneira que ele fala. Não estou dizendo que eu concordo com tudo, até porque eu não conheço o material que ele tem como ministério. Não é essa questão aqui, eu não estou fazendo apologia do ministério dele. Mas eu gostei a maneira que ele, a ótica que ele reage ao que falam para ele. Sim. Porque a maneira que aquilo me chamou a atenção. Eu parei para ouvir ele por causa disso. Porque ele fala de uma maneira que ele está tentando entender o outro. Ele não está tentando atropelar o outro. Sim. É claro que se o outro está falando uma coisa que ele não concorda e ele conseguir enxergar alguma coisa, ele vai parar para refletir e ele vai falar, pô, será que realmente aqui tem alguma coisa que eu não estou enxergando? Então eu vi na maneira dele falar, eu vi uma coisa que, sinceramente, com todo respeito, eu não vi muita gente. E eu não estou falando isso para elogiar ele, não, porque eu nem conheço ele. Eu estou falando de dois podcasts que eu vi ele participar. Eu vi ele e um outro participante lá, que às vezes é mediador também. Eu gostei da maneira que ele trata. Ele tem coisas pré-definidas, mas ele não tem o preconceito em considerar o que o outro está falando. Sim. Em outras palavras, é alguém que, ao meu ver, estou falando a minha opinião, quero que o telespectador fique ciente, eu não estou colocando isso aqui como a verdade absoluta, estou colocando como a minha opinião, é alguém que é racional. Minimamente racional. Porque eu posso falar com um tom de racionalidade, mas interiormente o meu sentimento, independente do que você argumente, eu não quero nem te ouvir, eu não quero aceitar o que você está falando. Então eu não sou racional. Eu pareço ser racional, mas eu sou extremamente emocional. Com cara de racional. Com cara de intelectual da fé. Mas na verdade eu não sou racional. Por isso que Paulo falou que nós temos que ter o culto racional. O culto não é só dentro da igreja. O culto é a maneira de viver. Sim. De pensar. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Para o nosso telespectador, né? Você colocou essa questão aí. Então, eu vejo na condição de inteligência a consideração das variáveis, pelo menos considerar, e considerar com honestidade. Faz sentido? Sim. Porque se eu já parto, todo mundo está provando para mim que aquilo ali é branco, mas se eu já parto de um princípio que aquilo ali para mim é preto, independente do que você falar, aquilo ali vai ser preto para mim, mesmo que todo mundo está mostrando para mim que é branco. Sim. Por quê? Porque eu não quero aceitar. Entendeu? Sim, o que acontece muito, né? Não, é o que eu vejo na maioria. O que me destacou esse pastor César Cavalcante, para mim, foi isso. Senão, esse para mim seria mais um. Porque o que tem de gente que gosta de falar que o preto é preto. Mas por que o preto é preto? Ah, o preto é preto porque eu quero que seja preto. Ah, então não é você não quer a verdade, você quer que seja o que você quer. Da vontade dele, né? Então você quer você ser o Deus da coisa. Você quer ser o Senhor da coisa. Então tira Jesus Cristo do trono e põe você. Tá? Então, acho que só explanando um pouquinho, né, na questão que você colocou. E a gente entrou nisso. Então a gente vê aquela questão da luz ter propósito, o sol e a terra. A gente vê a mesma coisa entre a lua e a terra.
Entre a Lua e a Terra, a luz está no meio. A luz está cumprindo um propósito, porque ela está sendo refletida da Lua, porque o Sol leva a Lua, né, a luz para a Lua. A Lua reflete, mas para a noite a Lua está funcionando como fonte. Sim. E a Terra está funcionando como propósito. Sim. Então a luz está onde? No meio. O 2 está revelando o 1. A história que a gente viu lá na questão do Sol e a Terra, que acontece a mesma coisa. Certo? Sim. E aqui a gente vai registrar mais um 2. O 2 não para de aparecer. É impressionante, né? Por quê, pastor? Porque o Sol e a Lua têm intensidade de brilho diferente. Verdade, sim, pastor. O Sol brilha com uma intensidade. A Lua brilha com uma outra intensidade muito menor. Sim. A diferença é gritante. Sim, e a gente pode ver até pelo olho físico, né? Se nós formos ver. Isso aí pode ver até uma criança que sabe que de noite é bem mais escuro do que o de dia. Porque o Sol de dia brilha diretamente e a luz que vem refletida pela Lua de noite é muito menor. Então, se tem duas intensidades de luz, o que está sendo confirmado? 2 também. O 2, a intensidade do Sol e a intensidade da Lua. Duas intensidades, anotei aqui 60 E uma. 61. E aí a gente tem também outra evidência do 2. Pô, pastor, mas não para. Perceba que eu estou eu tô na Torá agora. Saí da Brit Hadashah, voltei para a Torá. Estou falando da criação. Estou falando de Sol e Lua, né? Dos luzeiros que Deus criou. A gente vê que tem duas realidades. Qual que é as duas realidades? O Sol tem luz própria. A Lua não. Sim. Se o Sol tem luz própria, uma realidade. Se a Lua não tem luz própria, é outra realidade completamente diferente. Ah, pastor, mas você já falou isso na menção anterior. Não, mas são coisas diferentes. Lá está falando das intensidades. Aqui está explicando o porquê das intensidades. Sim. Um tem luz própria, é verdade? Sim. O outro não tem luz própria. Se um tem luz própria e o outro não tem, duas realidades diferentes. 62. E aí a gente vai voltar para o versículo 16, né? A gente vai voltar para o versículo 16. No versículo 16, a gente vai ver que Deus vai mencionar no final dele as estrelas. Deus vai mencionar no final dele as estrelas. As estrelas. E o que as estrelas estão representando aqui? Se nós parar para meditar, né, fazendo uma consideração, né, Fábio? A gente vai ver que as estrelas estão representando a multiplicação da luz de noite. Então, primeiro, o que eu preciso? Revelar a luz. Sim. Segundo, o que eu preciso? Multiplicar a luz. São coisas iguais ou distintas? São distintas? Distintas, porque uma coisa é revelar. Sim. Outra coisa é multiplicar. Porque a lua pode aparecer de dia. As estrelas não. Sim. Então, de noite tem a lua, mas o que são as estrelas? A multiplicação da luz. Ah, mas as estrelas não brilham quase nada, mas a lua também não brilha muito. Então a lua é para evidenciar o governo da noite. As estrelas para multiplicar a evidência do testemunho da luz. Isso tem uma implicação tanto natural como espiritual. Interessante isso, pessoal. Interessante, né? E eu anotei o 63. Então, só para o nosso ouvinte. Um revela a luz de noite. Sim. O outro multiplica. Revelar uma coisa, multiplicar é outra. Vamos trazer para o espiritual? Jesus revela a luz. Quem é que multiplica a luz? Os seus discípulos. Sim. Então anotei aqui 63. Vamos ver se isso é verdade? Gênesis 15, versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim completa a tua posteridade. Isto. Então aqui eu vou registrar não só que as estrelas é a multiplicação do testemunho,
Porque Deus está dizendo para Abraão que a posteridade, ou seja, a descendência dele, vai dar testemunho depois que ele morrer. Está falando no sentido teológico agora. Sim. E a gente vai registrar duas evidências do 2 aqui também no versículo. Por quê? Porque Deus diz para ele assim: olha para os céus, uma coisa, conta as estrelas, outra coisa. Está de novo referindo a 2 também. A 2. Olhar uma coisa, E contar é outra. contar é outra. Então, creio que está explícito. Aí ele diz assim: será assim a tua posteridade. Deus está falando para ele e Deus está falando para o povo que vem depois dele. Sim. Para ele e depois dele, 2 também. 64. Percebeu? Sim. Eu estou em Gênesis, voltei para a Torá. O que está evidenciando? Aquele exemplo que eu dei lá do propósito, sol e terra e a luz no meio, Torá, porque está falando dos luzeiros. Sim. Em duas intensidades, Torá. 2 formas de um tem luz própria, o outro não tem. Torá, voltando tudo para Torá. A Torá está apontando para o 2 e para o 2 e para o 2. Até agora 64. E não para, né, pastor? Não para, você vê? Não para. Mas vamos dar continuidade aqui. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para Iluminarem a terra. alumiarem a terra, né? Alumiarem. O que Deus está mostrando? O que ele fez e o propósito. Colocou e para que foi colocado? Pastor, isso já foi dito. Foi dito, mas para o nosso ouvinte aí que entrou no meio do bloco aí, foi dito, mas está sendo dito de novo. Sim. Por quê? Porque Deus está enfatizando o que ele já disse. E só por isso aí já é 2. Sim. Que é os 2 que a gente não está contando. Esses 2 aqui está aparecendo também. Mas ele está falando da onde ele colocou e para que ele colocou. 65. 65, evidência 65, né? 65. Gênesis 1:18. Para governarem o dia e a noite. Dia e noite, 66. 2 também. E fazerem separação entre a luz e as trevas. 2 também. 67. Ah, pastor, já foi dito. Acho que já expliquei, né? Deus está repetindo. Nós estamos no versículo 18. Foi dito lá atrás, mas no capítulo 1 ainda está sendo dito de novo. E viu Deus que isso era bom. Ó Deus avaliando aí. Deus fez e avaliou. De novo. 68. Então, dia e noite, luz e trevas, fez e avaliou. 2 também. 66, 67, 68. 68. Versículo 19, o 69. Houve tarde e manhã. Não precisa nem explicar, né? 69. 69. Versículo 20. Disse também Deus. O também, repetição. 70. 70. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Tem um ponto e vírgula, não tem? Sim. Então ele diz que as águas, o ambiente, vai ser povoado de enxames. 71. O também é o 70. Sim. As águas e os enxames que vai ser colocado dentro das águas. 71. 71. Voem as aves. Sobre a terra. Ave e aonde ela vai voar. 72. 72. E aí em relação ao ambiente que a ave voa, perceba que tem uma vírgula sobre a terra, vírgula. Percebe? Para Deus mostrar que a pontuação está mostrando, olha, tem uma vírgula aqui, quer dizer que nesse trecho tem um 2. Tem uma ponta e vírgula aqui, quer dizer que nesse trecho tem um 2. Ele está destacando mesmo. Ele está destacando. Tá destacando, né? Para não Se ter pegar dúvida. para o nosso ouvinte aí que quiser conferir, pega uma Bíblia Ferreira de Almeida, 2ª edição, revista e atualizada. Se pegar a corrigida também é bom, mas se pegar a atualizada ainda é melhor, né? A gente vai ver que a pontuação tá direitinho do jeito que eu peguei das escrituras. Inclusive até aconselho nosso ouvinte aí que pegue a Bíblia e confira, né? Assista de novo e confira, você vai ver que é do jeitinho que está escrito aqui
é do jeitinho que está escrito lá nos textos. Como é que você sabe que está escrito, pastor? Eu sei porque eu peguei a minha Bíblia, Ferreira de Almeida, segunda edição, atualizada, e eu digitei letra por letra. Sim. Eu não confiei nem no copia e cola. Para quê? Para mim não pegar um texto adulterado. Sim. Né? Então Deus me orientou para uma certa tradução, que eu entendi ser mais correta no nosso idioma, porque a Bíblia não foi escrita em português. E eu digitei palavra por palavra e conferi palavra por palavra. Tanto que eu coloco para o nosso ouvinte ver aí, eu coloco as cores, né, para ajudar a identificar. Essas cores não estão na Bíblia, essas cores foi a gente que na edição foi colocando. Então, só para frisar, também o 70, o ambiente e os enxames de seres viventes, que é os seres e o ambiente, onde vão ser colocados, 71, as aves sobre a terra, que tem um vírgula, as aves e o local onde elas vão voar, 72. E aí, sobre a questão de ambiente, ele fala sobre a terra e sobre o firmamento. Terra e firmamento, 73. 73. E vamos continuar então aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. Olha a vírgula aí. Para não ter erro de novo. Não tem erro, não tem jeito. Né? E eu tô na Torá. De novo, tô na Torá. É Gênesis 1, 21. Eu estou de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:21 até agora. Torá, Bereshit, livro do Gênesis. Então, grandes animais marinhos, uma especificação. Todos os seres viventes que rastejam, duas especificações. 74. Continuação do versículo 21. Os quais povoam as águas segundo a sua espécie. Olha o segundo aí. 75. 75. E todas as aves segundo as suas espécies. 76. 76. E viu Deus que isso era bom. Deus fez e viu. Não. Avaliou. Ele viu, é Sim. o texto. Eu digo, o que quer dizer isso? Né? Sim, não que o irmão sim. está errado. Ele fez e avaliou. 77. Mais uma vez, Deus avaliando. Não, Deus sempre está avaliando, né? Mas toda vez que aparece a avaliação do que ele fez, ele faz e avalia, a gente registra. Sim. Certo? Vamos lá. Versículo 22. Só para o nosso telespectador acompanhar aí. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. Só para a gente pegar aqui a vírgula. Deus os abençoou e deu uma ordem: sede fecundos. A bênção e a fecundidade está separada por uma vírgula, não está? Sim. Estamos aqui 78. 78. Ah, pastor, mas a interpretação sua. Não, veja se no final do sede fecundos não tem uma vírgula. Sim. Tem, Deus, não tem? Sim, Deus está destacando aqui, né? Destacando. Aí ele diz: multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. Tem um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E sempre quando é dois, além do ponto e vírgula e da vírgula, tem um E. Esse E faz uma junção, que a dupla é uma coisa e outra coisa. Sim. O E também aparece. Não sei se é em todos, mas ele costuma aparecer. Então, multiplicai-vos e enchei as águas. 78. 79. Abençoai e ser fecundo. 78. Sim. Multiplicai e enchei as águas dos mares. Aí é 79. 79. E na terra tem um E, mas tem uma vírgula. Sim. Quer dizer que está separando. Sim. Se multipliquem as aves. Aonde é que as aves vão se multiplicar? Na terra. Então tem as aves que se multiplicam e aonde elas se multiplicam? 80. Sim. Pastor, não é brincadeira, nós estamos na Torá, E tu vê uma coisa interessante, pastora, antes da gente continuar? Sim. É que aqui nós estamos vendo no versículo 22, Deus ele destacou bem destacado. E vírgula, né? Para
para quem lê, aquele que medita, né? Se não lê correndo, né? É que tem aquela questão, né, o Fábio, a gente, só para esclarecer para o nosso ouvinte, não é que eu vou ler com atenção e vou entender tudo. Sim. Né? Fazendo menção, uma boa colocação que você fez para o nosso ouvinte entender, não quer dizer que eu vou ler com atenção e vou compreender tudo, mas significa que quando eu leio com atenção, a possibilidade de Deus me mostrar algo a mais é maior. Sim. Porque eu tenho certeza que muita gente leu isso a vida inteira, até com atenção, e não viu tanto 2. Sim. Eu vi esse monte de 2, e estamos aqui referenciando para o nosso ouvinte ver, porque Deus fez eu ver, porque Deus é a luz revelada entre os 2 pontos. Então com a luz você enxerga, sem a luz não vai enxergar. Não vai enxergar. Então aqui vai um recado para o teólogo de plantão. Sinto te dizer, estudar é muito bom, né? Estudar é maravilhoso, inclusive estudar faz menção ao racional. Sim. Então, é de Deus? É de Deus. Mas se o 2 é a base de tudo, só estudar também não resolve. Porque tem que ter a instrução do estudo, mas tem que ter a luz. Sim. Porque estudar é uma coisa, não é 2 coisas. Já que tudo é pelo 2, nós temos até o momento 82. Sim. Então, não, eu vou estudar, vou entender. Não, você vai estudar, você vai conhecer Bíblia. Mas eu estou estudando e estou entendendo muita coisa. Está entendendo, mas aquilo que você está entendendo é porque Deus está iluminando. Porque Ele é a luz. Ele é a luz inacessível. Então lá provou lá no texto lá do Novo Testamento que Ele é luz inacessível. Então eu não acesso Ele porque eu quero. Eu acesso Ele porque com o temor no coração a luz dele vem sobre mim. Sim, entendi, pastor. Pastor, mas eu fiz teologia. Estou sentindo de comentar, mastigar isso aqui para alguém. Você fez teologia, mas aí depende do seu mestre, que é aquele que te iluminou, se ele teve acesso à luz. Porque se ele não teve acesso à luz, ele está te dando uma luz que é falsa. Isso é muito interessante, pastor, destacar. Porque o 2 está entrando nessa questão. Pastor, mas eu aprendi, fiz 10 anos de teologia. O senhor é contra? Não sou contra. Todo conhecimento a princípio é bom. A princípio. Princípio é primeiro, princípio. Sim. A princípio é bom. Mas nós temos que entender que a luz é inacessível. Foi falado em 1 Timóteo lá, se não me engano, é capítulo 6. Né? Se não me engano, aí depois a gente pode pegar o texto. Mas a luz é inacessível. Eu não conheço Jesus porque eu fui no céu e vi Ele. Eu conheço Jesus porque Ele veio de lá para mim. Sim. Ele vem para mim. Então eu estou estudando, eu estou adquirindo conhecimento racionalmente. Mas a luz tem que vir junto. Pastor, eu estou escutando fulano ali que é um mestre para mim. Uma pessoa que, se aquela pessoa está andando com Deus, ele tem luz de Deus. Dentro do conhecimento humano que ele tem luz de Deus. Se ele não anda com Deus, ele tem muito conhecimento, mas ele lê e interpreta pela luz da cabeça dele. Sim. E aí ele vira o que Jesus repreendia os fariseus. Cheio de conhecimento na cabeça, mas aplicava tudo errado. Entendi, pastor. Aplicava tudo ao contrário. Escriba, na época de Jesus, escriba não era todo mundo. O pessoal não sabia escrever. Jesus criticava principalmente quem? Os mestres, os fariseus, e criticava muito os escribas e os anciões. O que é ancião? Pessoa experiente. Sim. E por que Jesus criticava essa classe de pessoas com tanta veemência? Porque Jesus via que eles eram anciões, tinha muita história, muita experiência, mas não tinha luz, não vivia na luz. Então, vamos pontuar. Eu estudar é ruim? Estudar é ótimo para o nosso ouvinte. Sim. Mas só estudar... Porque se for assim, Fábio, então não precisa do Espírito Santo. Sim. Para que o Espírito Santo veio? Pastor, o Espírito Santo veio para falar em língua. Não, o Espírito Santo não veio só para isso. Você está diminuindo o Espírito Santo infinitamente. O Espírito Santo e age, né, na vida de quem busca em todas as coisas. O Espírito Santo é tão importante quanto o Pai e quanto o Filho. Então deixar explícito aqui para o nosso ouvinte. Não é só ter dom espiritual, não. Para entender
Para mim entender isso aqui que eu estou colocando para o nosso ouvinte, não é da minha cabeça isso aqui. Sim. Tem que ficar bem claro isso para o nosso ouvinte. Agora, isso não quer dizer que eu não vou estudar a Bíblia, não quer dizer que eu não vou ler, não quer dizer que eu não vou aprender um hebraico, não quer dizer que eu não vou aprender coisas. Inclusive coisas que não são nem relacionadas à ótica teológica, porque tem gente que pensa que Deus só está ali nas matérias da teologia. Hoje nós estamos no mundo de inteligência artificial, nós estamos no mundo de tecnologia avançadíssima, então a gente tem que ter ferramentas, inclusive, que a teologia mesmo não comporta. Sim. Eu estou fazendo menção a teologia e ciência num só lugar, é o nosso canal. Como é que eu vou falar de ciência se eu não entendo? Então eu tive que me preparar primeiro na ciência, depois fui me preparando junto com Deus na teologia, na revelação divina, para depois pegar as duas coisas, ou dois aí, para depois pegar as duas coisas e ver onde que eu posso intercalar pela luz divina. Sim. Que é o que eu comecei o nosso bloco 1, falando de Einstein, falando de Newton. Percebe? Sim. Eu preciso de uma base teórica de conhecimentos extrateológicos, principalmente na geração presente. Essa geração, eu vou dar um recado para o nosso ouvinte, ela não é mais como há 30 anos atrás. O evangelho que vai ser pregado no final dos tempos para a volta de Jesus não é o evangelho que a minha avó conheceu. Não é, pastor, não é. É um evangelho que vai ultrapassar e muito esse evangelho. Por quê? Porque nós somos a última geração. E a última geração tem que ter ferramentas, tanto naturais como espirituais. O que eu vejo hoje? Qual a distorção? Se tudo é pelo 2, tem muita gente, ou é natural demais, fica estudando hebraico, fica estudando grego, fica estudando não sei o quê, ou é espiritual demais, só quer orar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que nós estamos aprendendo aqui, o 2 revela 1, 1 é Deus. Para mim revelar Deus, eu preciso das duas coisas. Eu preciso estudar bastante, mas eu preciso orar bastante. Sim. Eu preciso estudar bastante, mas eu preciso jejuar bastante. Eu preciso receber conhecimento natural, mas eu preciso receber revelação espiritual. Eu preciso ter tempo para Deus, assim como eu tenho tempo para a minha vida. Tudo 2, né, pastor? Tudo 2. Ah, da onde você tira isso, pastor? Ué, estou tirando da Torá. Estou tirando do livro, eu estou em Gênesis 1, 22. Eu só falei do Gênesis 1, 1 até o Gênesis 1, 22. Os 22 versículos da Torá já me deu 80 evidências de 2. E 7 evidências eu tirei da Brit Hadashah, lá do Novo Testamento. Então foram 73 que eu tirei da Torá. Mas vamos seguir. Vamos seguir que nós vamos aprofundar ainda mais aqui o nosso conhecimento, né, Fábio? Sim. Gênesis 1, 23, está lá. Referência do 2,81. Por quê? Houve tarde de manhã. Creio que não precisa explicação, né? Gênesis 1, 24. Disse também, 82. 82. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. 83. 83. O ser e a espécie. Sim. 83. Gênesis 1, 24. Continuação. Animais domésticos, répteis e animais selváticos. O que a gente pode perceber? Animais domésticos é uma categoria, répteis e animais selváticos é outra categoria. São duas categorias. Por quê? Porque animais domésticos é animal doméstico, ele vive comigo, ele é domesticável. Sim. Animais que são répteis e selváticos são animais da selva. Sim. Um animal é domesticável, o outro animal não. Sim. Então, se um é domesticável e o outro é selvagem, temos 2 também de novo. 2, 84. Segundo a sua espécie, o segundo está aparecendo. 85. 85. E aí Deus diz, e assim se fez. Deus falou e foi feito. 86. 86.
Gênesis 1:25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie. 87. 87 por causa do segundo. Sim. Vírgula. E os animais domésticos conforme a sua espécie. 88. 88. Continuação do versículo 25. E todos os répteis da terra, conforme A sua espécie. répteis da terra, Conforme a sua espécie. o réptil e a sua espécie. 89. 89. Ponto final. E viu Deus que isso era bom. Avaliou. Fez e avaliou. 90. 90. Então, a gente pode perceber, né, a evidência aí. Gênesis 1:26. Também disse Deus. Também 91. 91. Façamos o homem à nossa imagem, 92. conforme a nossa semelhança. 93. Por quê? Porque se Deus fala que vai fazer o homem com a sua imagem, eu vou até desenhar aqui na lousa, para o nosso telespectador aqui poder acompanhar, fazer um desenho rápido aqui, que nós vamos usar ele. O nosso telespectador pode pegar isso aqui. Deus está dizendo que Ele faz o homem à sua imagem. Então significa que tem uma imagem aqui e que Deus está reproduzindo essa imagem aqui. Então se tem a imagem em Deus e aí Deus bota a imagem no homem, quantas imagens tem? 2. 2. Então isso anotou o 92. Sim. Só que Deus diz, conforme a nossa semelhança. Quer dizer que tem uma semelhança aqui e tem outra aqui, que está sendo reproduzida. Sim. Então deu 90, 93. 93. Tá fazendo sentido? Sim. A imagem que estava em Deus foi passada para cá. Deus não especificou. Sim. Mas ele disse que ele pegou uma imagem e ele fez colocar aqui. E a semelhança que também estava aqui foi para cá. Então deu 92 e 90... 93. o 91 veio do também. Sim. Vamos lá, continuação do versículo 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Ó, tem uma vírgula. Sim. Tenha ele domínio. Sobre os peixes do mar. O domínio dele. Ah, pastor, mas por que as aves não encontram? Porque os peixes estão na água e as aves estão no céu. São seres de ambientes diferentes. Sim. Então Deus está botando uma vírgula para dizer o domínio primeiro sobre os peixes. O domínio e o tipo de domínio sobre Sim. os peixes. Então, o domínio e sobre quem? 94. Aí ele diz, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Certo? Sim. Daria 95. E aí ele diz sobre toda a terra. Aí ele não especifica. Sim. Então até aqui nós temos 95. 95. Gênesis 1:26, a continuação. Olha que coisa interessante. Eu quero que o nosso telespectador agora preste muita atenção, porque isso aqui, Fábio, é uma chave teológica também, que não só vai apontar para o 2 revelando 1, mas essa chave ela vai trazer para nós a natureza do nosso adversário. Por quê? Porque Deus vem falando 2 para revelar o 1, tá aqui. Sim. Né? Essa interrogação aqui já foi respondida, certo? Sim. Só que aqui tem um detalhe. Aqui tem um problema. Qual que é o problema? Aqui é que quando chega nessa parte do versículo 26, que Deus está falando do propósito dele de criar o homem, ele diz assim, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, não tem interrupção, não tem vírgula, não tem e, não Sim. tem ponto e vírgula. Porque olha o começo do verso, tem um e aí. Sim.
Que esse versículo, como ele é grande, eu particionei ele. Você vê que eu começo com o E, mas depois não tem mais nada, não tem nada que interrompe. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus está falando de algo que rasteja. Quando o homem peca, qual é a primeira coisa que Deus coloca sobre a serpente como maldição? Rastejar? Que ela vai comer pó. Sim. Então Deus está dizendo, neste texto, profeticamente, porque aqui ainda não há pecado, assim como Deus mostrou lá que haveria um governo para o dia e um governo para a noite. Sim. É uma profecia que não era da vontade de Deus, mas que Deus, por ser onisciente, antecipou para nós. Deus está mostrando que aquilo que rasteja, que é o que foi identificado com a serpente, que foi identificado com Satanás, certo? Sim. Aquilo que rasteja não tem o 2. Interessante aqui, pastor. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra, todos os répteis que rastejam, tem o réptil e tem aquilo que ele faz, que é o rasteja, mas esse é um 2 falso. Por quê? Porque é o 2 que a gente vê, que tem um 2, mas é um 2 sem pontuação. Sim. Sem o E, sem a vírgula, sem o ponto e vírgula, que a gente vem acompanhando os versículos. Sim. Por quê? Porque Satanás, e aqui eu quero colocar para o nosso ouvinte, Deus vem trabalhando, nós temos até o momento, com esse aqui da 96, é um 2, mas é um 2 que aponta não para o 2 da divindade, que tem ponto e vírgula, tem E. É um 2 que não tem interrupção. Por quê? Porque Satanás aponta só para ele mesmo. Sim. Satanás não aponta para mais nada. Jesus apontava para o Pai, o Pai apontava para Jesus. Aí você já está vendo 2. Sim. Agora Satanás não aponta para ninguém. Fala pessoal, vamos agora fazer um intervalinho. São 2 minutinhos no relógio. Se você precisar sair, se você precisar tomar uma água, fica à vontade, mas não saia daí. Nós vamos voltar em 2 minutos. Estamos de volta. Olá pessoal, estamos dando início no nosso segundo bloco, estamos falando sobre um assunto, o assunto é a Trindade. Quais são as 3 perguntas que nós colocamos para os ouvintes, Fábio? Pastor, Jesus é Deus? Se Jesus é Deus, por que Jesus nessa terra se fez menor que seu Pai? Pastor, também o Espírito Santo também é Deus? Por quê? Porque ele é egocêntrico, porque ele é o eu. Não tem nada a ver com Deus. Deus me ensina a doar. O que é o amor? Eu estou dando algo para alguém. Sim. Certo? O amor está pelo 2.
Agora, o que é Satanás? Que é o que rasteja. Não tem parceria com ninguém. É só ele. É só ele. Então, essa teologia, trazendo até para o debate lá, que a gente comentou, essa teologia do um que revela o um, ela é completamente descaracterizada aqui. Por que Satanás, só colocando lá dentro do nosso telespectador, que pode pesquisar, por que um dos símbolos do inimigo é o olho que tudo vê? Sim, sim. Não é os olhos, é o olho que tudo vê. Não é o 2 que aponta para o 1, é o 1 apontando para o 1. É Satanás apontando para si mesmo. Sim. Por isso que aquele argumento lá, que o Testemunha de Jeová usou, ele começa a ser desconstruído, não o argumento em si, mas a forma que ele usou. Porque ele está dizendo o 1 que aponta para o 1. O 1 que aponta para o 1 não é Deus. Porque tudo que Deus criou até o Gênesis 1:26 está apontando sempre para o 2. Sol e terra, a luz que é o 1, só é revelada por causa do 2. Sim. Lua e terra, a luz que está aqui, ainda que seja pouca, tem aqui uma fonte e tem aqui um receptor. O 1 é revelado sempre pelo 2. Isso é o 2 bíblico, é o 2 de Deus. É como Deus se revela. Agora, quando você vê aqui, você vê que é um 2, porque o réptil e o que ele faz. O réptil, o animal, e o que ele faz é rastejar. Mas ao mesmo tempo que é 2, é 1 apontando para o 1. Por quê? Porque ele está grudado. A lua e a terra, o sol e a terra está distante. Sim. Tem um espaço aqui para a luz aparecer. Aquilo que rasteja está grudado. Sim. Qual é o espaço entre a serpente e a terra? Nenhum. Resultado, que luz ali no meio? Não tem nenhuma. Nenhuma. Porque a serpente e a terra, ambos se tornam um só. Então, o 1 que aponta para o 1 é o 1 do diabo. É o 1 do egocentrismo. O que é o olho que tudo vê? Você pegar uma nota de $1, inclusive a nota de $1, tem uma pirâmide e tem um olho. Tu vê, isso aí eu não sabia. É, tem um olho que é chamado de olho que tudo vê. Esse olho que tudo vê é o símbolo de Satanás. Tu vê. Por que ele vem como o olho que tudo vê? Porque ele nega o que Jesus e o que a palavra, principalmente aqui, né, no Gênesis, está mostrando. Que nós estamos enfatizando primeiro a Torá, né? Sim. O que a palavra está mostrando, até o momento 96 evidências. Ou seja, tudo é do 2 para o 1. Quando chega em Satanás, é do 1 para o 1. Por isso que aqui a gente pode começar a descaracterizar a maneira que aquele Testemunha de Jeová usou o argumento. Ele usou do 1 para o 1. Já é antibíblico isso aí, né? Já o pastor César Cavalcante, fazendo menção àquele debate para falar dos dois lados, o pastor César Cavalcante, ele disse pro Francisco, ele disse assim, mas Jesus disse em Apocalipse, ele diz assim, eu sou o primeiro e o último. Aí ele perguntou, Francisco, se Jesus é o primeiro e o último e ele não é igual a seu pai, então existe outro Deus. Então você crê em mais de um Deus. Ele falou assim pro Testemunha de Jeová. E o Testemunha de Jeová não soube responder. E você vê que quando o pastor César Cavalcante ele comentou que Jesus é o primeiro e o último, o próprio Jesus, no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, está fazendo menção do 2. Eu sou o primeiro e o último. Primeiro e último. Sim, 2. Início e fim. E o que está no meio? A revelação da unidade. Sim. Divina. Percebe? Ah, pastor, como é que eu identifico que é por Deus ou que não é por Deus? Quando isso aqui é omitido. Quando isso aqui é descaracterizado. Vou te dar um exemplo. O islamismo prega o Deus único. Só que uma das premissas dos 5 pilares do islamismo é que Deus não tem um filho. E 1 João diz que aquele que nega o filho é o espírito do anticristo. Sim. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Então quando o Testemunha de Jeová usa o 1 pelo 1, se ele for analisar aqui, se ele ouvir nosso vídeo, ele vai ver que ele está descaracterizando a unidade, porque não é porque eu falo da unidade que eu sei como a unidade se revela. Sim. Não é que eu entendo a unidade. Por isso que nós estamos tratando, Fábio, nós estamos
Nós estamos falando de todas essas coisas porque nós queremos tratar a natureza de Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos entrar nisso. Mas para entender como é que a natureza de Deus se revela, eu tenho que entender isso aqui. Acho que está dando para entender, né? Sim. Eu estou fazendo um silêncio breve aqui para o nosso telespectador e você também, se tiver alguma pergunta, alguma questão, para nós entendermos que não é porque eu falo do Deus único que eu estou falando do Deus único com verdade, porque o Deus único se revela, mas como ele se revela? Biblicamente, estou pegando a Torá. Sim. Não vem com conversinha mole que eu estou usando o Novo Testamento, eu estou usando Gênesis 1 e Gênesis 1:26 até agora. 96 evidências do 2. Eu posso dizer que eu tenho 89 já na Torá, porque aquelas 7 que eu peguei do Novo Testamento eu posso excluir só para querer falar da Torá aqui. Perfeito? Sim. Tem alguma pergunta? E pastor, fazendo a referência que Deus sempre refere do 2, então as pessoas, falando a parte lá do islâmico, ele só aponta para um, mas no caso, como posso dizer, eles apontam para apontam para Deus único, mas eles estão fazendo uma coisa que talvez eles não sabem disso, né? Não sabe, porque está apontando para a unidade, porque apontando para a unidade, a princípio vai passar no teste, vai dizer, estou falando do Deus único, da luz. Né? Sim. É o que tem que ser revelado. Sim. Mas como é que isso se revela? Eu agora posso entrar num termo científico. Vamos fazer um termo científico? Sim. Você tem a energia elétrica, porque uma das coisas que produz luz é a eletricidade. Sim. São formas de energia que uma é equivalente à outra. Sim. Como é que se produz energia elétrica? Fazendo a questão científica, só para a gente mencionar. Eu preciso que eu tenha o quê? Fazendo a desenho aqui. Eu preciso de 2 polos. A energia elétrica não aparece com um polo só. Tu vê até na energia que se comprova 2. Tem que ter 2. Mas eu tenho uma lanterna. Ué, você tem uma lanterna, mas de onde vem a luz da lanterna? Vem da bateria. Quantos polos tem na bateria? 2 também. Quantos polos tem na tua tomada? 110, 220? Estou fazendo uma menção agora científica, uma coisa, vamos dizer assim, humana, uma coisa do nosso mundo aqui. Eu preciso do 2. Agora, quando eu ligo a tomada aqui, fazendo uma menção aqui, eu boto a lâmpada aqui no meio, ó. Quando eu ligo a tomada aqui, vamos dizer que isso aqui é o desenho da lâmpada, para quem não sabe, a luz é única. A luz que está saindo da lâmpada, representada aqui, ó. Tirar só a garrafa um pouquinho aqui, isso tá bom? Para o nosso telespectador, isso aqui é a luz, tá? A luz está saindo. Deixa eu só desenhar melhor isso aqui tá ruim. A luz está saindo daqui, ó. Pronto, a luz está saindo daqui, para ficar registrado aí no nosso desenho aí. Se a luz está saindo, a luz é 1 ou é 2? A luz é 1. É 1. Mas como é que eu produzo 1? Pelo 2? Pelo 2. Pastor, é verdade. É teológico, é científico e é aplicável na nossa vida. Para o nosso telespectador entender, essa é uma das maneiras. Deixa eu tirar essa garrafa aqui para o nosso ouvinte poder acompanhar. Já que ele está conseguindo. Não, deixa eu tirar para cá que ele vai conseguir pegar aqui. Uma das formas que a gente tem de confirmar a teoria, uma das formas da gente experimentar, é a gente aplicar, colocar ela sobre teste. Me mostra uma fonte que é do 1 para 1. Sim. 1 que revela 1. É só o diabo que faz isso. Porque o diabo é antinatural. Isso aqui é natural. Isso aqui é científico. Sim. É o diabo que é do 1 para 1. Tá percebendo? Sim. Então, quem está querendo sustentar, falando até para Francisco lá, do debate, quem está querendo sustentar do 1 para 1, se for honesto consigo mesmo, vai começar a perceber que está sustentando uma coisa antiteológica e anticientífica. Tá fazendo sentido? Sim. E pastor, fazer uma pergunta mais profunda, um pouco mais profunda. Sim.
Então tudo o que nós vemos que está acontecendo hoje em dia, essas conversas falando de Deus, da natureza de Deus em muitos casos também, então tudo que não aponta para o 2, a fonte que está vindo através do que a pessoa está passando é do diabo. É o diabo, porque ele está apontando para ele mesmo. Ele está apontando para ele mesmo. Ele não quer apontar para ninguém, porque ele não quer dividir nada com ninguém, porque ninguém dá o que não tem. Sim. Deus dá amor, o amor está em Deus e Deus preenche meu coração. Está em Deus e está em mim. Sim. É 2. O amor é um só, o amor é a luz. Mas ela sai de Deus e vem para mim. Então em Deus é sempre pelo 2, que revela o 1. Agora no diabo, ele não quer amar ninguém. Ele quer tudo para ele. Ele quer sugar o que tem de bom nos outros. Então ele quer tudo para ele. Então esse argumento de 1 para 1 é a cara dele. Nosso telespectador aí, nosso ouvinte, vai na internet e coloca lá, olho que tudo vê. Bota no Google lá, digita lá para você ver o que vai aparecer. Vai aparecer lá um olho lá. Bota a nota de $1, você vai ver na nota de $1, você vai ver um olho numa pirâmide, dentro da pirâmide. Por quê? Porque é 1 para 1. É o Satanás. Por isso que o tal do Francisco lá estava equivocado, porque ele vai do 1 para 1. Muito bem, mas agora, Fábio, é que nós vamos entrar numa conclusão ainda mais profunda. Sim. Né? Vou entrar numa conclusão ainda mais profunda. Eu vou dar um exemplo aqui, só para citar. Nosso telespectador não precisa se preocupar. Tá? Dentro da matéria, vamos falar de ciência? Vamos. Dentro da matéria, eu tenho o átomo. E dentro do átomo eu tenho 3 partículas. Aí, pastor, não são 2, é 3. Mas as que têm carga, ou seja, as que têm carga elétrica que você pode medir, são somente 2. Sim. Que a gente conhece, né? O nosso telespectador, para ele entender, é aquela que é o positivo e aquela que é chamada negativo. Sim. O próton é a partícula do centro. É chamada partícula Do centro. positivo. Positivo. O elétron, Negativo. negativo. A matéria só existe porque tem 2 características dentro dela. Se você tivesse uma só, não tem como atrair. Você pegar uma folha de papel, uma experiência que a gente aprende na escola, você fricciona ela na mão, um pente. Sim. E você põe nos papelzinhos cortados, você vai ver que o papelzinho ele é atraído. Porque você carregou positivamente, por exemplo, o pente, e ele vai conseguir atrair o papel. Que a princípio tem a carga. A princípio tem a carga neutra, mas ele vai atrair a parte mais externa do átomo, que é a parte negativa. Se você pegar 2 ímãs, por que o ímã se atrai? Por causa das cargas opostas? Por causa das cargas opostas. No caso ali é magnetismo, não é eletricidade. Mas tudo bem, mas é a mesma lei. Tem uma parte que é chamada polo norte e tem outra parte que é chamada polo sul. Sim. Que pode representar o positivo e o negativo do átomo. Sim. Se eu não tivesse isso, não tinha natureza. Porque uma coisa só se liga na outra, só se completa com a outra. Só existe química, elemento químico, porque tem positivo e negativo. Então eu preciso do elemento 1, mas para ele existir, para ele funcionar, ele depende do 2. Sim. A natureza vive disso. Todos os 118 átomos da tabela periódica, 118 elementos da tabela periódica, todos eles têm próton e elétron, próton e elétron, próton e elétron. Todos eles, pastor? Todos eles. Não é natural esse negócio do 1 para 1, não é científico. Não é possível você provar e fazer um experimento. Eu posso pegar um ímã aqui, pegar um ímã, aproximar e eles vão grudar. Eu posso virar o polo, eu posso apertar e você vai ver que eles vão se empurrar. Porque um polo igual ao outro, eles se afastam. Sim. Um polo diferente Se atrai? se atrai. Isso aí acho que o telespectador vai conseguir lembrar da escola. Então a gente consegue entender que não tem nada na natureza que não funciona assim. Tu vê, pastor?
Absolutamente tudo. Absolutamente tudo funciona pelo 2. Tudo que interessante que a gente viu bastante coisa falando, biblicamente falando agora, da natureza, né? Tudo na natureza se encaixa no 2 também, né? Então, eu estou citando isso, Fábio, por quê? Eu estou citando isso porque a gente tem que fazer menção à parte científica também, né? Sim. Porque como o nosso podcast ele é teologia e ciência num só lugar, então a gente tem que ter uma comparação científica para poder ver tudo que a gente já viu até agora na parte teológica. Sim. E se foi Deus que criou a ciência, se foi Deus que criou a natureza, a gente vai ver na natureza o que a gente vê em Deus. E a gente está vendo. Então fica para o nosso telespectador. 1 para 1 não é bíblico, não é teológico, não é científico, não é nada. É o diabo. Sim. Por isso que o pastor César Cavalcante falou: Jesus é o primeiro e o último. Volto a citar. E por isso que o argumento lá do Francisco Rodrigues é completamente equivocado, porque ele quer o 1 para 1. Sim. Então, eu creio que está dando para entender. Mas agora, Fábio, nós vamos registrar mais algumas evidências do 2 para a gente ir encerrando esse bloco. E nós vamos pegar, no bloco de hoje, nós vamos pegar, na minha visão, uma das coisas mais impressionantes que pode nos aumentar um pouco mais o entendimento que a gente já tem tido até aqui. Quer ver? Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és. Então Deus está falando do que ela fez e o que ela colheu. Sim. Ela fez o quê? Fez o homem e a mulher pecar. Visto que isto fizeste, está falando do que é da obra. Sim. Maldita és, o resultado, o juízo sobre ela. O que ela vai colher, né? O que ela vai colher. Mostrou a plantação e a colheita. 97. 97. Aí Deus diz: maldita. Tem uma vírgula ali, né? Sim. Só que a vírgula tá antes do maldita, mas a maldição é a consequência do que ela fez, né? Aí ele diz assim: maldita és. Aí Deus dá duas referências: entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, entre este grupo e este outro grupo. 98. 98. Versículo 14, a sua continuação: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Rastejar é uma coisa. Sim. Comer pó é outra. É outra. 99. Sim. E aí ele diz: todos os dias da tua vida. Ah, pastor, isso é óbvio. Não. Poderia ser todos os dias desse ano. Sim. Poderia ser todos os dias desse mês. Ou da semana. Ou da semana. Então Deus deu todos os dias, mas todos os dias de que período? Aí Deus diz: Deus dá o dia como referência de tempo, e Deus dá ao que se refere a esse tempo. A vida da serpente, no caso. Número 100, então? Número 100. E aqui, chegamos no nosso ápice desse terceiro bloco. Nós vamos entrar no ponto máximo. Ou nós vamos compreender algo extraordinário. Eu chamei de um dos grandes segredos da divindade. Para quem está nos assistindo, um dos grandes segredos de Deus. Creio que o nosso público pode estar curioso. Creio que você... Eu tô mais ainda. Fazer assim, né? Eu tô mais ainda. Está com vontade de saber. Vamos entender então. Esse segredo, ele está aparecendo, ele vai aparecer em Gênesis 1:27, que é o próximo versículo, tá lá, ó. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus
O criou. Então, se ele fez o homem à sua imagem, aí ele repete, a imagem de Deus o criou. Quantas vezes ele fala que ele cria o homem à sua imagem? Duas. Duas. Porque a primeira vez ele fala o homem à sua imagem, primeira vez, e aí ele fala imagem de Deus, O criou. ele fala da imagem, Duas vezes. 101. 101. Estamos só registrando dois, tá? Sim. Aí ele diz no final do versículo, homem e mulher Os criou. os criou. Homem e mulher, 2. 102 até aqui. 102. E aqui que está o segredo. Aqui está um dos segredos que nós vamos conhecer, nosso telespectador aí. Nós vamos entender, vamos passar a entender, conhecer a natureza do próprio Deus. Até agora, que Deus tem dito, são provas para a gente nunca mais partir do um para o um. Sim. Mas agora, ô Fábio, nós vamos começar a entender a natureza do que está dentro do próprio Deus. Pastor, como assim, pastor? Se Deus fez o homem à sua imagem, nós podemos compreender, pelo próprio versículo 27, que Deus não criou homem e mulher. Sim. O que Deus criou aí? Um homem. Deus criou um homem. E no homem ele colocou A sua imagem. uma imagem. Sim. E a gente sabe que essa imagem ela vai estar em dois seres diferentes. Sim. Homem e E Deus? mulher. Mulher. Homem e mulher. Sim. O irmão está com tanta vontade de conhecer o segredo que está até confundindo as bolas, né? Mas vamos lá. Deus vai colocar essa mesma imagem no homem E na mulher? e na mulher. Só que aqui tem um problema. Deus não criou homem e mulher. Sim. Deus criou só o homem. Então, a gente entende, usando aqui o desenho, que quando Deus cria o homem, olha, vamos olhar para cá. Quando Deus cria o homem, Deus vai pegar a imagem é duas imagens? Não, é uma imagem só. Porque ele diz, criou o homem à sua imagem, a imagem singular Sim. de Deus o criou. Deus criou o homem com uma imagem singular. Isso aqui é singular, isso aqui é um. Certo? Sim. Aí Deus vai pegar essa imagem e vai fazer uma cópia. E essa cópia vai ser chamada Mulher? mulher. O que a gente está vendo aqui? Que Deus não criou duas imagens. Sim. Deus criou uma imagem e copiou ela de novo. Porque o versículo diz, homem e mulher os criou. Mas a Bíblia não está mostrando no versículo 27 onde ele criou a mulher. Sim. E nem precisa. Porque se ele criou uma imagem para fazer ela ser copiada de novo, essa imagem que Deus está copiando, ela é idêntica a essa. Sim, entendi. Então no ato de criar uma imagem, ele já criou as duas. Por quê? Porque uma é a cópia da outra. Ele não vai precisar criar, ele só vai precisar copiar. Vai ter o trabalho de fazer de novo. De fazer outra coisa. Tipo, eu não preciso pintar um quadro e pintar um quadro diferente. Eu pinto um quadro, que é a minha imagem, é uma só, e aí eu mando copiar, faço uma xerox. Por isso que ele diz homem e mulher, porque a imagem que estava no homem é idêntica à imagem que estava na mulher. Por isso que ele diz que cria uma imagem, mas para revelar, ele faz o quê? Homem e mulher. Sim. E aqui tem um detalhe. Deus está usando o 1 para revelar o 2. Está ao sim. contrário, não tá? Sim. Deus está revelando o 1 para revelar O 2. porque ele fez uma imagem. Essa imagem é única. Tô fazendo aqui para o nosso telespectador ali ficar bem gravado. Por isso que eu estou colocando na luz alguns dizeres aqui para ficar fácil da gente acompanhar. Ele criou essa imagem. Essa imagem é única. Quantas imagens tem? Uma só. Agora, por que tem homem e mulher se Deus não criou a mulher? Sim. Porque Deus está dizendo, essa imagem vai ser copiada.
Só que se eu colocar diante do espelho, elas são idênticas. Sim. É só uma cópia. Mas ainda continua a mesma imagem. Porque se Deus tivesse feito homem e mulher diferente, ele tinha que fazer uma imagem para o homem e uma imagem para a mulher. Sim. Mas como ele fez uma imagem só, o jeito para ele dizer que é homem e mulher, para confirmar no versículo 27, é que essa imagem que está aparecendo como mulher, ela só pode ser mulher se ela for uma cópia em espírito, porque aqui Deus está fazendo, ainda o homem não tem corpo, ela tem que ser uma cópia idêntica à imagem que Deus fez. Sim. Por isso que as duas são uma só, porque se eu colocar uma sobre a outra, dá uma só. Então é 2, mas o 1 apontou para o 2, não foi do 2 para o 1, foi do 1 para o 2. Para o 2. Por que está ao contrário, pastor? Está ao contrário porque Deus aqui está criando e não tem pecado. A revelação vem para nós hoje do 2 para o 1, porque nós estamos debaixo depois da dispensação do pecado. Sim. Então Deus teve que inverter. O que é o pecado? É a inversão de uma realidade. Sim. No Gênesis havia o quê? Santidade. O homem não era como Deus, não era pleno como Deus, mas ele era santo. Por isso que a Bíblia chama de Jesus de segundo Adão. Sim. Né? E aí a gente vê que Deus está pegando essa imagem e está copiando. Então Deus vai passar para mostrar para nós o segredo. Tá ansioso, Fábio? Sim, sim, muito. Então a gente vai colocar aqui primeiro que são 2 seres idênticos, que eles vão se revelar separados depois que Deus lhe conferir um corpo. Porque em Gênesis 1:27 Deus cria o homem em espírito. Em Gênesis 2:7 Deus faz o homem do pó. Existem 2 fases. Não registrei, mas seria o 104 aí, né? Existem 2 fases. Deus faz o homem em espírito, Gênesis 1:27. Sim. E Deus faz o homem do pó da terra, faz ele agora parte física, e Deus sopra a parte espiritual dentro da parte física. Deus junta. Homem e mulher vai existir no jardim separado, mas a imagem que está dentro deles é igual. Não no corpo físico, mas no espírito. Sim. Traduzindo, o sopro que está dentro do homem é o mesmo sopro que está dentro da mulher. Está fazendo sentido? Sim. E agora, nós vamos entrar na revelação 103 primeiro. Rufem os tambores, né? Rufem os tambores. Essa questão que nós estamos entendendo do 2 para o 1 é a primeira parte da revelação. Agora está faltando a segunda parte da revelação. Qual seria a segunda parte da revelação? Você vê que tem 2 partes, né? Sim. O homem em espírito, o homem em corpo. São dois momentos, certo? Eu não registrei. Você vê que tem um monte de 2 que passa sem a gente registrar. É que eu já fiz registro de muitos, então acho que já é o suficiente para o nosso telespectador poder compreender. Aonde que está essa segunda parte da revelação? A primeira revelação é que Deus está usando o 2 para revelar o 1. Sim. Que é diferente do 1 que revelou o 2. Está invertido. Sim. Agora, qual é a segunda parte da revelação? A segunda parte da revelação, Deus não está copiando a imagem do homem que é igual à imagem da mulher? Sim. Eles não estão separados? Sim, estão separados. Né? Estão separados. Só que agora a gente vai ver, e aqui vem a chave. Nós vamos entender, fazendo uma adequação aqui no desenho, nós vamos entender, Fábio, agora a natureza de Deus. Essa revelação, eu creio, na minha visão, que é a maior até o momento do que a gente viu. Qual é a revelação, pastor? Aqui está a natureza de Deus. Isso aqui é uma representação, tá? Isso aqui não é literal, óbvio, né? Até o desenho aí, me perdoem pela perfeição. Depois nos próximos podcasts, próximos blocos aí, eu posso me aproximar um pouquinho mais da lousa para a gente conseguir desenhar um pouquinho melhor. Então vamos dizer que aqui é a natureza de Deus. É uma natureza só. Sim. Perfeito? Perfeito. Só que Deus não fez a gente a imagem dele? Sim. Fez ou não? Fez.
E o que, quando você olhar para o ser humano, você vai ter um indício de como Deus é por dentro. E o que eu vejo no ser humano? O nosso slide vai mostrar. Agora vem a revelação da segunda parte da revelação. O ser humano é um só ou é dois? Um só. Um só, como Deus. Só que o ser humano, na sua natureza, ele tem dentro de si mesmo uma imagem duplicada. Eu coloquei aqui o olho. Quantos olhos eu tenho? 2. 2. Por que eu não tenho um olho só? Eu sou um. Sou um ou não sou? Sim. Só que na minha unidade tem 2 olhos. Tem 2 olhos. Quer dizer que dentro do um Tem 2. tem 2. Só que isso não é em relação aos olhos, é em relação ao corpo inteiro do homem. Dentro do um, que é o homem, tem 2 olhos. Só olhar lá pro desenho lá. Tem 2 orelhas. Sim. Tem 2 narinas. Na boca tem a boca e a língua. Tem 2 braços. Tem 2 antebraços. Tem 2 mãos. Tudo apontado pro 2, né, pessoal? Tem 2 pernas. Tem 2... Aqui embaixo, que é a perna, tem a perna de cima, né? E a perna de baixo. Que seria a coxa e a perna. Tem Sim. 2 coxas, tem 2 pernas. Tem 2 pés. Se você pegar as 2 mãos e os 2 pés, os 2, um é a cópia do outro. Tu vê bastante. Tudo na natureza do homem. O homem é um ou é 2? O homem é um. O homem é um. E fez o Senhor Deus o homem à sua imagem. Olha para o homem que você vai entender Deus. Olha para o homem que você vai começar a entender como Deus é. Nós estamos falando da natureza de Deus, não estamos? Sim. Agora vamos começar a entender como Deus é por dentro. Quer dizer que dentro da natureza de Deus existe um código e existe dentro do próprio Deus, para Deus ser Deus, um código replicado, uma cópia. Ah, mas Deus não precisa disso. Você então não precisa de um olho, você não precisa de uma narina, você não precisa de uma orelha, você não precisa de uma mão, de um braço, de uma perna, de uma coxa, de um pé. Você, do peito, tem um peito de um lado, tem um peito do outro. Sim. Tudo em nós é replicado. Quer dizer que a minha natureza é assim. Então quer dizer que para mim entender Deus, para mim entender a natureza de Deus, eu tenho que entender que o código, a natureza, a imagem que está dentro de Deus, ela é uma imagem só, mas dentro dessa imagem existe uma cópia dela mesma. Tu vês? E onde que eu estou vendo isso? Você vê isso todos os dias e não percebe. Você está vendo isso na minha face, eu estou vendo isso na sua. Você está vendo em cada ser humano que você vê todos os dias, e você vê uma coisa que você vê a vida inteira e você não discerne. Para ver que não é o fato de ver, Deus tem que te iluminar. Uma coisa que é surpreendente até É uma coisa que a gente vê todo dia, mas não cai a ficha, né? A gente não entende agora, pela graça dele, que nós estamos entendendo, né? Então a chave é a imagem dele em nós. Quer dizer então que Deus tem Deus tem um negócio dentro dele, e esse negócio dentro de Deus, dentro do próprio Deus, porque Deus é tudo isso aqui. Sim. Deus está ele tem essa parte duplicada nele mesmo, é verdade. Por isso que o 2 é tão importante. Porque quando ele cria homem e mulher, ele não diz que ele cria a mulher, ele diz que ele cria homem. E aí depois ele diz, homem e mulher os criou. Porque ele está dizendo, eu vou pegar essa imagem, eu vou duplicar. Só qual a diferença disso que Deus está mostrando? Que é mais profundo ainda. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, é 2, mas está separado. Sim. Agora, quando Deus colocou o homem e tudo no homem é duplicado, 2 narinas, 2 olhos, 2 orelhas,
boca e língua, 2 braços, tudo isso aí que a gente falou. Dentro do homem mesmo já tem uma cópia dele mesmo. Sim. Se eu pegar o homem, passar uma linha assim na metade dele, como tá ali, ó. Se eu pegar uma coisa ali, até no peito dele ali, se olhar, você vê que tem, parece um raio de luz ali no meio, né? É. Que de um lado tá mais claro, do outro lado tá mais escuro. Por quê? Para fazer evidência as 2 cópias. O cérebro do homem tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Sim, tem 2 partes. Tem 2 cérebros dentro do mesmo cérebro. Isso é muito... Não é tremendo? É, muito incrível. Por isso que isso aqui não pode ser esquecido. Por isso que quando o pastor César falou, Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Essa é a revelação. Pois que o argumento do Francisco não faz sentido. Porque o Francisco quer matar isso aqui. Pastor, mas ainda não explicou a Trindade. Não explicou a Trindade, claro que não. Não explicou a Trindade, mas já deu para entender, pelo menos, um segredo que estava escondido com Deus há séculos e mais. Dá para entender que a partir disso, nos próximos programas, nos próximos blocos que a gente vai ter, a gente vai conseguir entender a Trindade a partir daqui. Sim. Tá fazendo sentido? Sim, sim. E aí a gente entra no nosso slide final. A Bíblia não está brigando com a Bíblia. Olha para a Bíblia que você vai ver isso aí apontado para a Bíblia. Por que que a Bíblia tem Velho Testamento e Novo Testamento? Porque tem que ter 2. Porque o código dentro de Deus é duplicado. A imagem, tem uma imagem dentro de Deus duplicada. O próprio Deus é feito dessa imagem duplicada. Ai, como é que eu sei, pastor? Porque você é duplicado. Você é duplicado a vida inteira e você não anda com a perna só. O que o teu olho está pegando aqui, esse olho não pega. Mas o que esse olho pega desse lado, esse aqui não pega. Eu preciso dos 2. E, pastor, uma coisa muito interessante, já o pastor falando, de aproveitar esse assunto até para os nossos ouvintes. Hoje em dia, a imagem que está passando é que tem muitas pessoas que estão apontando para ou seja, dizendo para melhor as palavras, estão tentando dizer que o Velho Testamento ele está brigando com o Novo Testamento. Não está. O velho é a lei, o novo é a execução da lei. Mas para mim entender por que a lei está sendo executada no novo, eu tenho que entender o velho. Mas para mim entender o velho, eu tenho que olhar para o novo para ver o que a imagem que aparece no novo me faz compreender sobre o velho. Esclarecido? Sim. É uma base, um ponto de partida para o nosso ouvinte aí, que vai revolucionar, pode revolucionar o entendimento. Então aquela história lá do Testemunho de Jeová não faz sentido nenhum mais. Aquela história do judeu que não consegue entender, se ele quiser, ele vai começar a entender. A Bíblia não está brigando com a Bíblia. O Velho Testamento não está brigando com o Novo. É necessário que hajam os 2. Então quer dizer que o novo é o velho, só que está sendo olhado por uma outra ótica. Como é que eu provo isso na natureza nossa aqui? Se eu pegar a minha mão, nosso ouvinte vê, e eu colocar uma sobre a outra, pode ver que elas não casam. Se eu colocar assim, as duas com a palma para trás, você vai ver que ela não casa. Se eu fizer assim, se eu virar e colocar, aí casa. Quer dizer, a imagem é a mesma, tá vendo? Sim. A imagem é uma só. Se eu colocar as duas palmas assim, elas casam. Só que isso é porque eu estou virando essa palma para lá e essa palma para lá. Mas se eu colocar ela com as duas palmas para lá, apontando para o mesmo lado, não casa. Sim. Olha o polegar aqui de um lado, olha o polegar aqui do outro. Sim. Então o Novo e Velho Testamento, na verdade, o Velho Testamento, ele vai ter que ser de alguma forma reinterpretado, eu vou ter que virar, eu vou ter que traduzir ele pelo Espírito Santo para que a imagem case. Sim. O que as pessoas fazem? Analisam o Velho Testamento com uma mão contra a outra, com a imagem, a mesma imagem, só que de um jeito que ela não encaixa. É, dessa forma mesmo. Que é o que estava acontecendo no debate lá, que eu dei o exemplo lá, do pastor César e do Francisco.
Eles estão pegando a mesma imagem, tentando casar, querendo colocar uma mão assim, outra assim. Não vai encaixar nunca. Fica aqui, ó. Até porque, ó, esse dedo aqui, ó, não combina com esse. Esse aqui é o mindinho. Esse aqui é o dedo o polegar. Esse aqui também não é esse. Esse aqui também não é esse. Esse aqui é esse. Esse aqui também não é esse. Então nada casa. Sim. Por isso que querer ler o Velho Testamento sem a luz do Espírito Santo dada no Novo, nunca vai se entender. Vai dar uma impressão que o Novo Testamento é uma fraude. Por quê? Porque eles não viraram. Tem que virar. Tem que coincidir. Mas como é que vira, pastor? Aqui está o negócio. Quem é que vira esse testamento ao contrário, que seria o velho, para ele se encaixar no novo? Porque se o novo veio do mesmo Deus, não pode brigar um com o outro. Sim. Quem é que faz essa função? O Espírito Santo. É por causa da busca por um evangelho que não tem Espírito Santo que as pessoas ficam nessa discussão bíblica eterna aí. Sim. Porque não se entende. Não se entende. E aí eu vou, para a gente finalizar, eu vou colocar um argumento que o pastor César colocou. Eu creio que foi para o judeu. O pastor César falou para ele assim, leu aquele texto que fala que haverá um novo concerto. Aí o pastor César falou para o judeu, vai ter um novo concerto. Não, mas é o concerto da Torá. Aí o pastor César falou, mas se é novo concerto, então não precisava do novo, ficava com o velho. Aí o judeu falou assim, não, mas é porque vai pegar o velho e aplicar de novo. Ele está falando a verdade, mas está falando pela metade, porque ele tem que pegar o velho e virar. Sim. Como é que é virar? É entender Jesus. O que é Jesus? É um homem que se nega, é um homem que vira ao contrário. Ele é o Deus da glória, nós cremos, e ele se fez servo. Virou. Virou. Se não entender o giro, nunca vai encaixar. Sim. O segredo está escondido, Fábio, não é na grandeza de Deus. Para nós começar a entender isso aqui. O segredo está escondido em Provérbios 25, 2, que a glória de Deus ela não é manifestada explicitamente. Que a glória de Deus, o segredo da glória de Deus é esconder. E para mim esconder minha face, o que eu preciso? Virar ao contrário, virar o rosto. Sim. O que Jesus fez? Ele se escondeu num homem. Deus se escondeu num homem. Duvido. Virou ao contrário. Porque o que tem a ver um Deus todo-poderoso vir parar no homem? Não tem nada a ver. Sim. E se você olhar, está ao contrário, não bate nada. É por isso que o judeu não entende. Só que a glória de Deus não é revelar. A glória de Deus é esconder. Vou deixar aí como pesquisa para os nossos ouvintes. Provérbios 25, 2. Então é por isso que não se entende, porque não se inverte. Se eu ficar senhor, se eu quiser dominar a Bíblia, se eu quiser entender, eu vou ficar senhor. Eu estou querendo estar no controle. O que é receber o Espírito Santo? É se parecer com Jesus, é virar servo. É depender do Espírito Santo. Sim. É buscar na luz do Espírito Santo. Eu tenho que inverter. Eu tenho que sair do trono e virar cordeiro, que é o que Jesus fez. Aí eu vou começar a entender. Aí, o que não está casando, olha o que vai acontecer. Encaixou. Ou igual, idêntico. Então o segredo, pastor, é virar então. É girar. É girar tudo. Enquanto eu achar que eu sei alguma coisa, não sei nada. Agora, a partir do momento que eu entender que o que eu sei pode ser útil, mas o que Deus sabe perto do que eu sei é infinito. Então eu tenho que me comportar como um servo. Em outras palavras, como um analfabeto espiritual, que está sempre pronto a aprender. O nome de aprendiz na Bíblia é discípulo. Está faltando para as pessoas querer ser discípulo. Tem muita gente querendo ser mestre. É o que mais tem, pastor. Jesus não veio ensinar
como ser um mestre. Ele se tornou mestre porque ele tinha que nos ensinar. Sim. Mas ele desceu aqui como... O judeu falou assim para o pastor César, mas não faz sentido. Ele até se emocionou lá. Não faz sentido. Mas como? Moisés recebeu a Torá, todo mundo estava vendo. Outro argumento errado do judeu, porque quem viu mesmo Deus foi Moisés. Porque quando Moisés desce do monte, ele desce com o rosto vendado. Eles viram a manifestação da nuvem, mas eles não viram Deus com Moisés. Porque Moisés estava lá em cima e o povo estava lá embaixo. Quando Moisés veio descer, ele estava com a glória de Deus naquele ministério da morte, que a Bíblia fala. E ele tampa o rosto. Ele encobre. Sim. Ele, em vez de mostrar a glória, ele revela a glória encobrindo a glória. Que é o que Jesus fez. Por isso que ele fala, mas lá Moisés, todo mundo viu a Torá ser dada para Moisés. Jesus não, Jesus ninguém viu. Mas é porque ninguém viu que Jesus está sendo expressão de Deus. Quando ele nasce na manjedoura, ele não nasceu nem no hotel, nem nasceu nem no lugar ali no lugar que deveria nascer. Ele não nasceu no lugar mais impróprio, que era para ninguém ver. Sim. Por quê? Porque inverteu. Ah, pastor, mas isso tem que mudar a nossa vida, pastor. Tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. E os ministérios por aí, com todo respeito, ninguém inverte nada. Ninguém abre mão de nada. O que é renúncia? O que Jesus fez com a sua glória? Renunciou à sua glória. Por isso que não faz sentido para o judeu. Sim. Né? Loucura para o judeu, escândalo para o gentil, se não me engano é isso. Por que não faz sentido? Não faz sentido porque como que o Deus eterno vem na manjedoura? Porque é assim que Deus se revela, se escondendo. E foi para acrescentar, né, pastor? E foi por isso também, né, pastor, que eles não aceitaram o próprio Jesus quando ele veio na jumenta, né? Sim. Por isso que o pastor César falou, né? Para nós encerrar, porque já está chegando a hora. O pastor César falou, se Deus vai fazer um novo concerto, então para que não fica no antigo? Aí o judeu falou, contra-argumentou, não, mas então é porque vai pegar as leis do antigo e vai fazer. Mas aí um outro lá, que acho que é o Marcelo Hebraísta, que ele estava lá, ele falou assim, mas Israel peca, como é que Israel vai redimir Israel? Aí o judeu ficou assim, deu uma resposta lá, não, porque os nossos sábios não sei o quê, tô comentando porque eu assisti, né? Eu assisti e prestei atenção nos argumentos, por isso que também Deus trouxe para cá, pra gente gravar esse podcast. E aí ele falou, Jesus também pecou. Aí o Marcelo Ibrahim não, Jesus não. Se Jesus fosse um homem normal, é claro que Jesus pecou, mas Jesus não é um homem normal. De normal ali, só teve o nascimento dele. É porque está invertido. E vai ficar então o próximo segredo para nosso próximo episódio. Ok? Ok. Então, eu quero dar um grande abraço a todos. Fábio, prazer aí de nós iniciarmos esse trabalho. E ficamos por aqui. Graça e paz a todos.